Fala pessoal, tudo bem? Médico Michael aqui do Além da Medicina para mais um vídeo aqui para o canal. Antes de mais nada, vou pedir para você que se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações e não deixa de dar um like e comentar no final desse vídeo. Se você ainda não segue, se você nunca viu um vídeo meu, não precisa dar like agora. Escuta todo o conteúdo e se você realmente gostar, aí você clica no botão de joinha, beleza? E olha só, o que me motivou a fazer esse vídeo? Foi uma pergunta de uma seguidora lá no Instagram. E o que ela perguntou? Michael, por que não posso deixar a reserva de emergência em Tesouro IPCA, já que rende mais que o Tesouro Selic? Então vamos lá. Eu percebi que muita gente tem muita confusão ainda com a questão da reserva de emergência, apesar de ser um tema que deve ser básico, deve ser uma das primeiras coisas que você aprende na hora de investir. Mas como tem muita confusão, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Primeiramente, o que é uma reserva de emergência? É aquele dinheiro que você vai ter guardado em um investimento seguro, que não tenha volatilidade, ou seja, que ele não fique oscilando, né? Que você coloca um dinheiro lá e não aconteça de daqui uma semana você olhar e você tenha menos dinheiro do que você colocou. Então tem que ser seguro e sem volatilidade. Segunda coisa muito importante, esse investimento ele precisa ter liquidez. O que é liquidez? Liquidez é quando você consegue tirar esse dinheiro a hora que você precisar. Não adianta você ter uma reserva de emergência em um investimento que você só consiga tirar, sei lá, daqui 3 meses, daqui 6 meses, daqui 1 ano, porque emergências não esperam. Então a reserva de emergência tem que estar em um investimento que você consiga tirar no mesmo dia, no máximo no dia seguinte. Então isso é muito importante. Segurança e liquidez. Obviamente, no mercado não existe mágica. Se você tem um investimento que tem muita segurança e tem muita liquidez, consequentemente a rentabilidade dele não vai ser a maior possível. Não tem como você ter um investimento extremamente seguro, que você consiga sacar a hora que você quer e que te renda mais que qualquer outra coisa. Então, cuidado com isso, não caia nessa ilusão. Então, a reserva de emergência geralmente ela vai realmente te render menos. Só que eu costumo dizer o seguinte, que a principal coisa que você tem que entender é que a reserva de emergência não é para te render horrores, de forma alguma. E, inclusive, eu costumo falar que ela te rende mais do que dinheiro. Ela te rende paz, porque a partir do momento que você tem uma reserva de emergência formada, você fica muito mais tranquilo. Qualquer problema que aconteça na sua vida, você descansa, você está sossegado, você não fica preocupado se o hospital atrasar 2, 3 meses, você não fica preocupado se de repente você perder um vínculo de emprego, se fechar de repente o UTI que você estava trabalhando, tudo bem, você tem sua reserva de emergência para se manter. De novo, voltando no conceito inicial, o que é reserva de emergência? Então, como eu comentei, é esse investimento seguro, líquido. E o que é, do que ele é composto? Basicamente, para você calcular o que é a sua reserva de emergência, ou quanto você precisa para ela, você vai calcular 6 meses, tem gente que fala 3 meses, tem gente que fala 12 meses, 6 meses eu acho uma média bem legal. Então, 6 meses dos seus gastos fixos mensais num desses investimentos que eu comentei. Ah, mas Michael, não é dos ganhos fixos? Não é 6 meses do meu salário? Não. É 6 meses do seu custo de vida mensal. Então, digamos que você gaste por mês 15 mil reais com aluguel, conta de celular, internet, alimentação, supermercado, transporte, gasolina, cara, tudo. Todos os seus gastos mensais, eles custam 15 mil reais. Digamos que você ganhe por mês, aqui eu vou colar porque eu fiz um número bem específico aqui, tá? Você ganha por mês 21.450 e que você invista 30% disso daí, que dá 6.435. Quanto tempo eu vou demorar para montar minha reserva de emergência do zero se eu ganho 21.450 e se eu gasto 15 mil reais aproximadamente, eu invisto 30% do meu salário? Aproximadamente 13 meses, tá? Então veja, é mais de 1 ano para montar a reserva de emergência. Ah, mas é legal de montar a reserva de emergência? Não, é chato, porque você está colocando um investimento ali que é super seguro, não tem oscilação, não tem muita graça, realmente. Às vezes você fica com vontade de, poxa, queria comprar ações, todo mundo está falando, queria comprar Bitcoin, queria comprar, sei lá, uma outra criptomoeda, queria comprar fundos imobiliários. Calma, vai com calma, não é hora de você fazer isso se você ainda não tem reserva de emergência. Então, primeiramente,
faz sua reserva de emergência, porque senão você pode se dar mal. Imagina que você coloca seu dinheiro em ações e aí de repente tem uma queda no mercado, como aconteceu esse ano. Poxa, teve uma queda muito grande e aí você precisa numa emergência sacar esse dinheiro. Imagina a sua dor de ter que, colocou um monte de dinheiro, perdeu 30%, 40% lá numa queda das ações e você teve que sacar esse dinheiro numa emergência menos do que você colocou. Ou seja, poxa, você sofreu para colocar aquilo lá e agora você tem menos do que aquilo que você originalmente depositou. Então, cuidado, não é para colocar reserva de emergência em ações, nem em fundos imobiliários, nem nada disso, tá? Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre onde você não deve colocar sua reserva de emergência. Esse é um dos principais objetivos desse vídeo. E aí tem uma coisa, além desses ganhos intangíveis que eu comentei lá atrás, né, que te traz paz, paz de espírito, paz na vida, a reserva de emergência ela pode inclusive ser muito rentável. Não no sentido de que, poxa, vou colocar ali no Tesouro Selic, vou colocar no CDB 100% CDI, nossa, isso vai me render muito. Não, não é isso. Mas pode ser muito rentável no seguinte sentido. Vamos dizer que você tem uma emergência, algum problema de saúde, você fique sem trabalhar durante 4 meses. Se você não tem reserva, você vai ter que dar um jeito de arrumar esse dinheiro para pagar suas contas mensais. Agora imagina se você não tem outras fontes de renda e você tem que entrar no rotativo do cartão de crédito ou você tem que entrar num cheque especial. Caramba, um cheque especial hoje te cobra 10% de juros ao mês. O rotativo do cartão chega a 13% ao mês. Ou seja, se você tem reserva de emergência, é o mesmo que você falar numa situação dessas que você ganhou 10% ao mês ou 13% ao mês, porque você evitou de pagar esse tipo de taxa, já que você tinha a reserva para te manter. Vamos voltar lá naquela pergunta inicial, por que não colocar reserva em Tesouro IPCA? Porque o Tesouro IPCA, ele até tem a liquidez, igual a gente comentou lá, então, tem liquidez? Tem, eu consigo sacar o meu dinheiro do Tesouro IPCA, poxa, se eu pedir o resgate agora, amanhã está na minha conta, legal, beleza, sem problema nenhum. Agora, ele tem segurança? Sim, Tesouro IPCA tem segurança, é tesouro direto, é tesouro nacional, você está lastreado aí pelo governo, né, que é a máquina de imprimir dinheiro. Tudo bem, tem segurança. Agora, qual que é o problema do Tesouro IPCA? Ele tem volatilidade, ele tem uma coisa chamada marcação a mercado. Então, cada vez que a curva de juros futuro ela oscila, ele pode oscilar o valor dos seus títulos do Tesouro IPCA. E isso muita gente viu esse ano, em que a Selic era 2%, hoje a Selic está em 9,25%, né? Ou seja, a curva de juros ela subiu muito, curva de juros futuros subiu demais. Então, quem tinha Tesouro IPCA viu o valor que ele tinha lá, sei lá, em março desse ano, cair bastante até agora, dezembro de 2021. Imagina se isso fosse sua reserva de emergência, estava chorando. Porque aí, inclusive, é o seguinte, né? Você estava esperando fazer sua reserva em 13 meses, vai demorar muito mais, porque agora teve essa oscilação para baixo. Então, não dá para pôr em Tesouro IPCA. E onde mais você não pode pôr sua reserva de emergência? Vou dar mais alguns exemplos. Já falei, ações, fundos imobiliários, por quê? Porque é renda variável. Não dá para você deixar a reserva de emergência em renda variável, por quê? Porque varia, o nome já fala. Então, olha só, imagina que legal, você vai lá, eu sou inteligente, eu vou colocar minha reserva de emergência em fundos imobiliários, porque eles rendem mais e tal. E aí chega lá, tem uma queda de 30% e bem nessa hora você precisa dessa sua grana. Cara, vai ser muito ruim para você vai perder muito dinheiro, então não coloque em renda variável. Outra questão que essa é menos óbvia e muita gente faz, não coloque sua reserva de emergência em banco ruim, num CDB de um banco que está endividado, que só dá prejuízo. E, Michael, como é que eu sei disso? Olha só, quando você olha lá os CDBs, por exemplo, na sua corretora, nem sempre o emissor desse CDB é aquela corretora que você está ou aquele banco que você está. Às vezes é um banco terceiro. Então, toma muito cuidado e olha qual é o banco que está emitindo isso. E como é que você olha os dados desse banco? Através de um site chamado bancodata.com.br. Você entra lá no Bancodata e assim, uma das coisas principais, olha os resultados desse banco nos últimos meses, nos últimos anos. Se você olhar lá que é um banco que só dá prejuízo, e tem vários, assim, teve gente que vem geralmente e pergunta para mim, Michael, mas olha só, eu coloquei nesse banco aqui, no banquinho sei lá o que, o nome lá, saco de areia. E esse banco, ele não me paga só 100%, ele me paga 110%, então é muito melhor. Cuidado, você vai olhar lá o banquinho saco de areia, esse banquinho, ele teve prejuízos de centenas de milhões durante os poucos anos que ele está funcionando.
o que acontece? Se esse banco ele já está te oferecendo mais nesse CDB, não é porque você é bonito, não é porque você tem olho azul, não é porque você se veste bem, não. É porque ele está com dificuldade de captar dinheiro e está precisando da sua grana. E se esse banco continua dando prejuízo, ele não tem como te pagar depois. E aí você pode tomar um calote. Muita gente então vem, mas eu sou esperto, eu confio. Por quê? Porque esse CDB desse banco, apesar de ser um banco que só dá prejuízo, ele tem garantia do FGC. O que é o FGC? Fundo Garantidor de Crédito. O FGC, ele tem como objetivo, ele tem uma grana lá, tem como objetivo pagar você, pessoa física que colocou uma grana em algum investimento de renda fixa, garantido pelo FGC, de um banco que não conseguiu honrar com aquela dívida, não conseguiu honrar com aquele compromisso. Então, na hora que você vai sacar, poxa, o banco diz, cara, eu falei que ia te pagar 120% de CDI ou 110%, eu não consigo, eu não tenho dinheiro. E aí o que acontece? O FGC, né, o Fundo Garantidor de Crédito, vai usar essa grana desse fundo para pagar os investidores que colocaram dinheiro lá. Isso é válido até R$250 mil por instituição. Então, se você colocou até 250 mil naquele banco, lembrando que desses 250 mil você tem que contar o rendimento também, tá? Então, às vezes você colocou 250 mil, mas rendeu para 280, não, o FGC vai cobrir só os 250, tá bom? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Mas tudo bem, ele pode te cobrir então até 250 mil por CPF. Mas qual que é o problema? Quando você coloca a sua grana num banco desse, sabendo que isso dá prejuízo, sabendo que tem risco de calote, e você já coloca falando assim, qualquer coisa eu vou acionar o FGC, cuidado, isso é uma besteira. Teve amigo meu já que investiu em banco ruim, que o banco não conseguiu arcar com aquela renda fixa e ele teve que recorrer ao FGC. Ele demorou mais de 40 dias para receber o dinheiro. Então, cuidado. Imagina se fosse uma emergência e ele tivesse que esperar 40 dias para receber. Não faria nenhum sentido. Aquela emergência já teria passado e, não tinha como ele usar aquele dinheiro naquele momento. Provavelmente ia recorrer a empréstimo, entrar no cheque especial, ia atrasar o cartão. E aí, já sabe, né? Ia tomar um fumo ali porque, cara, juros, multa e tudo isso que acontece quando você entra aí, né, numa dessas alternativas que o banco te dá de forma muito fácil. Isso sempre tem juros altíssimos e se torna uma dívida muito grande. Eu já vi colega aí que entrou em cheque especial de 70 mil reais, em pouco tempo virou 400 mil de dívida. Então, muito. Uma questão que eu gosto de falar, uma analogia que eu gosto de fazer, cara, colocar dinheiro para reserva de emergência em um CDB de um banco que você sabe que é ruim, que você sabe que só dá prejuízo, dizendo assim, não, qualquer coisa eu aciono o Fundo Garantidor de Crédito, é o mesmo que você pular da sacada falando assim, cara, eu vou pular porque eu tenho plano de saúde, velho. Se eu quebrar as duas pernas, meu plano cobre. Não faz nenhum sentido, tá? Então, cuidado com isso aí. Não fica nessa pira de, eu vou colocar nesse banco horrível aqui, qualquer coisa eu aciono o FGC. Então, esse é outro erro que você não pode cometer. Cuidado também que alguns bancos, eles vão te oferecer uma taxa muito boa do CDB, mas às vezes eles não têm liquidez, ou seja, você coloca, vou colocar nesse CDB aqui, esse aqui me rende 130%, mas você não olha que esse CDB você só pode sacar depois de 6 meses, depois de um ano, não resolve, não pode ser reserva de emergência. Da mesma forma tem algumas LCIs que elas têm uma carência de 90 dias, 180 dias, não serve para reserva de emergência também, porque se você tiver que esperar 90 dias, já não funcionou o seu plano, né? É claro, posso não ter nenhuma emergência? Posso, mas é algo que você não tem como prever. Emergências acontecem e podem acontecer a qualquer momento. Mike, então onde que eu coloco minha reserva de emergência? Tranquilo. Tesouro Selic, você pode colocar qual dos dois, Mike? 2024 ou 2027? Como os dois são seguros, os dois têm liquidez igual, né? Porque tanto 2024 quanto 2027 você consegue sacar a hora que você quiser. Não tem problema, você pode colocar em qualquer um deles, porém eu prefiro colocar no 2027 por 2 motivos. Uma, que a taxa dele é um pouquinho melhor, ele paga um pouquinho mais. Se você entrar lá no site de Tesouro Direto, você vai ver. E segundo, se é uma reserva de emergência que eu só vou usar em uma emergência, quanto mais longo for o vencimento, para mim melhor. Porque se eu não usar até 2024, ele vai sacar automaticamente, eu já vou ter que pagar imposto antecipado. Se eu deixo no 2027, a chance, de repente eu não precisar e não sacar naquele momento, ela é menor, porque vai ficar pelo menos até 2027. Então, dou preferência ali. Outros investimentos que a gente pode colocar, um CDB que renda pelo menos 100% CDI, mas de um banco melhor, de um banco que,
que tenha lucro pelo menos, né? Que não seja um banco tudo cheio de prejuízo. Então isso é importante. E outra coisa que você pode fazer é colocar, por exemplo, um pouquinho, não digo muito, mas um pouquinho, até na poupança. Mas a poupança é ruim, não rende. Não é por esse objetivo. A questão é, se está na poupança, eu consigo sacar, por exemplo, hoje à noite. Eu consigo sacar num domingo, eu consigo sacar no final de semana, não tem problema nenhum. Então é mais fácil. Obviamente tem inclusive alguns CDBs de alguns bancos que te pagam 100% CDI e que você consegue sacar inclusive no final de semana. Então fica de olho nisso porque sim, isso existe. E se for o seu caso, você não precisa então ter esse pouquinho na poupança ali do bancão. Cuidado, se você deixar 100% no Tesouro Selic, você tem que lembrar que o Tesouro Selic não tem liquidez em final de semana nem em feriado. Então, se você precisar do seu dinheiro na quinta-noite e sexta for feriado, você só consegue ele lá na segunda-feira. Então, muito cuidado com isso daí, tá bom? Basicamente é isso. Eu acho que assim, dá para entender muito bem o que é reserva de emergência, onde colocar, onde não colocar. E se você quer aprender a investir de verdade, aprendendo de médico para médico, sem aquele palavreado todo complicado do mercado financeiro, ouvindo de alguém que passou pelas mesmas experiências que você, que sabe das nuances da nossa profissão, inclusive sabe que você leva uma vida muito corrida, uma rotina muito apertada e que fez aulas que cabem nessa sua rotina, aulas curtas, diretas ao ponto, muito práticas. Então eu peço que vocês deem uma olhada aqui na descrição do vídeo. Tem o link para o Finanças Dominadas, o melhor programa de inteligência financeira para médicos do Brasil. Nesse curso, não só você vai ter todo o conteúdo básico, desde o beabá, para você que não sabe absolutamente nada de finanças e investimentos, você vai aprender então desde a organização financeira, como organizar seu dinheiro, seus ganhos, seus gastos, suas prioridades, como definir as metas da sua vida, onde você vai investir de acordo a cada objetivo, como investir em ações, como investir em fundos imobiliários, como investir em criptomoedas, como investir no exterior, como investir em renda fixa, tudo isso tem lá no curso, muito bem explicado. Além disso, aulas ao vivo todos os meses com grandes nomes do mercado. Além disso, uma planilha que você pode organizar a sua vida financeira e um aplicativo próprio onde você vai também organizar a sua vida financeira, ver como é que estão indo seus investimentos, ver os gráficos da sua evolução. Isso tudo é muito bacana. Agora, o ouro desse curso, realmente assim, a melhor parte de todas, é que você tem acesso a um grupo exclusivo de WhatsApp comigo e com a minha equipe de professores, onde você pode tirar todas as suas dúvidas e a gente pega pela mão, a gente não te deixa sozinho. Poxa, você vai começar a investir, vai comprar sua primeira ação, você está na dúvida? É só mandar um WhatsApp lá que a gente te ajuda para que você não se sinta sozinho nessa jornada. Beleza, pessoal? Então, se você gostou desse conteúdo, peço mais uma vez que você deixe seu like, que você ative as notificações, se inscreva no canal e não esquece de conferir ali o Finanças Dominadas que, velho, sério, tá de graça pro que ele entrega. Tamo junto, moçada, e é só o começo.